Tem uma galera aí pedindo Tite. Vamos lá, rapaziada. Vamos trocar uma ideia a respeito do trabalho de Ramon Dias no Coringão, né? Data FIFA, Corinthians tá de folga, volta, se eu não me engano, na quarta-feira. Eu separei alguns vídeos pra gente debater. Ontem foi sobre o sentimento do corintiano no jogo sábado. E hoje vamos falar sobre o professor Ramon Dias. Vou dar minha opinião e vou demonstrar aí nas partidas como que foi o Corinthians, né? A gente analisar aí meio que por cima, mas como está sendo o trabalho do Ramon Dias e, claro, dar a minha opinião. Convido você também a dar a sua opinião nos comentários. E você que não é inscrito, não conhece o trabalho, seja bem-vindo. Meninos e meninas, corintiano ou não corintiano, todo mundo seja bem-vindo. Deixa o like, se inscreve para fortalecer o rolê, tá? O Titio é meio leigo nessa questão de tecnologia, mas eu vou fazer uma captura de tela daquele jeito que vocês sabem que é simples, mas dá pra entender, dá pra ilustrar, tá? Vou tentar pôr ali do lado e vamos acompanhar aqui as partidas do Corinthians com o Ramon Dias. Acompanhar, eu digo, o resultado e a gente conversar um pouco das partidas em que o Corinthians não teve um sucesso, não teve vitória. O porquê que não teve? O Corinthians jogou mal? Ou realmente culpa do Ramon? Ou realmente os jogadores não ajudaram, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para ter a captura de tela. E já tá aparecendo. Vamos lá, onde tá aparecendo, né? Eu acho que eu vou tentar lá fazer a jogada lá. Eu sou meio burro, eu demoro, mas eu consigo fazer o bagulho no editor, né, rapaziada? É o seguinte, tá aí na tela pra vocês. Não, antes de eu colocar na tela, eu vou fazer o seguinte. Corta, não corta não, deixa rolar. Tudo na simplicidade, na humildade, né? Na humildade. Ramon Dias no comando do Corinthians tem 22 jogos, 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, tá? Agora sim, eu vou colocar pra vocês aí, pra gente acompanhar. Aqui, rapaziada, tem os jogos contra o Vasco, então você... contra o Vasco não, no comando do Vasco, então ignore esses jogos. O Ramon Dias estreou aí, o mouse tá passando aí o cursor do mouse. Corinthians e Criciúma, né? 2-1 na Neoquímica Arena. O Corinthians não encheu os olhos do torcedor nessa partida, mas conseguiu avançar. Está muito sujo, puta que pariu. Mas o Corinthians conseguiu os 3 pontos que foram aí cruciais, porque hoje o Criciúma, que é um dos candidatos a ser rebaixado, está aí bem à frente do Corinthians, né? Então crucial esses 3 pontos, apesar do Corinthians não ter feito uma excelente partida na estreia do Ramon Dias. Logo na sequência, rapaziada, teve esse jogo contra o Bahia. O Bahia que vivia ali na situação. Um belíssimo momento, estava no topo ali, entre os líderes do campeonato. E o Corinthians conseguiu um surpreendente 1-0 com o gol do Romero, né? E aí a galera ficou ali animada, né? Porque o Corinthians vinha muito mal e um começo de Ramon Dias com 2 vitórias. Pô, magnífico, né? Principalmente ganhando do Bahia, fora de casa o Bahia que estava muito bem. O Bahia está muito bem, mas na época até aparentava ter ali, brigar ali até o fim do campeonato pela liderança, ou pelo menos do pelotão da frente, né? E foi uma vitória, assim, realmente magnífica. Uma vitória que ninguém esperava. Pelo menos boa parte da torcida ali. Essa é hipocrisia que eu mando a real, né, gente? Pelo amor de Deus, né, velho? Vamos lá, rapaziada. Vamos rolar aqui, né? Next. Vamos continuar. E aí, na sequência, rapaziada, o Corinthians pega o Grêmio. Então o Corinthians vinha embalado, né? 2 vitórias importantíssimas. Pô, pegamos o Grêmio que na época, 25/7, o Grêmio tava mal nas pernas. Não que esteja bem hoje, mas estava bem pior na época. Só que esse jogo, rapaziada, foi um jogo muito igual. Eu lembro muito que o gol do Grêmio, teve um gol do Vila Sante. Se eu não me engano, foi o segundo gol do Grêmio, que foi numa entregada do Félix Torres. Se eu não estiver falando muita besteira, foi mais... Essa aqui é resenha, rapaziada. É resenha de bar, tá? Estamos trocando uma ideia. Eu que não bebo, né? Mas sim, como um amendoim, né, rapaziada? Então a gente tá trocando uma ideia. Eu lembro vagamente que o Félix Torres entregou o segundo gol pro Grêmio. Mas foi um jogo bem nivelado. Mas pela situação do Grêmio na época, o Corinthians estava mal desde o começo do campeonato, mas assim, jogando em casa, tal situação do Grêmio, a gente esperava uma vitória aí, a gente acabou deixando passar 2 pontos, porque foi um jogo muito igual. Na sequência, rapaziada, a gente pega o Galo em Minas Gerais. Eu lembro muito bem desse jogo. O Corinthians foi bem,
contra o Atlético Mineiro foi muito bem, e mais um jogo que o Corinthians surpreende por ter tido uma consistência ali, ter jogado legal contra um adversário muito forte na casa dos caras, assim como foi contra o Bahia. O Corinthians joga bem, cria as chances, mas o Corinthians não faz gol. Eu lembro que na época eu até fiz um vídeo que o ataque não fazia gol, o time criava e tal, e o Atlético ali acaba sendo cirúrgico, se eu não me engano foram 2 pênaltis, 2 gols de pênaltis do Hulk, alguma coisa assim. E o Corinthians acaba sendo derrotado, mas uma partida onde o Corinthians joga bem. O Corinthians vai muito bem contra o Atlético Mineiro, que é aí semifinalista da Copa do Brasil. Que é um time que tá na semifinal também da Libertadores, né? Semifinalista pegar o River Plate, né, rapaziada? Então é um time muito forte, o Corinthians consegue jogar bem na casa dos caras. E ouso dizer que o Corinthians merecia a vitória nesse jogo aqui, hein, rapaziada? Aqui eu vou dar na goela, hein? Que se não perde é caminhão de gols igual perdeu. E aí tem um confronto contra o Grêmio pela Copa do Brasil, né? Que foi 0x0 o primeiro jogo na Neoquímica. O Corinthians não foi bem nesse jogo. Se eu não me engano, esse jogo também... Eu tô puxando a memória aqui, que a memória não é boa, né, rapaziada? Mas eu tô puxando a memória, se eu não me engano, esse jogo aqui também foi o jogo que o Giovani fez um gol no final do jogo e tava impedido. Não foi isso? Ele tava por milímetros impedido, mas ele faz o gol. O Corinthians sairia vitorioso nessa partida. Mas o Corinthians não fez uma partida de encher os olhos nessa situação, tá, rapaziada? E aí vem o fatídico jogo contra o Juventude. E aí aquele trabalho do Ramon que estava bem, pois deu uma questionada, melhorou contra o Galo apesar da derrota, ficou ali com o Grêmio e tal. E aí vem o fatídico jogo contra o Juventude, Neoquímica lotado, e o Corinthians com 2 jogadores a mais não consegue vencer o Juventude. E aí começa os questionamentos. Pô, será que Ramon Dias realmente é o nome ideal pro Corinthians? Porque, pô, é jogo que não dá pra ter, não tem desculpa. Não, contra o Juventude, Neoquímica lotada com 2 a mais, praticamente todo o segundo tempo, não tem desculpa. E aí o trabalho a gente tem que questionar. Por que não ganhou o jogo? Tá? Um jogo onde o Corinthians não foi bem. Esse jogo o Corinthians não foi bem. E aí a gente vai enfrentar o Grêmio na sequência aí, rapaziada. Pela Copa do Brasil, o jogo da volta. Se não me engano, esse jogo foi no Couto Pereira, né? Mando do Grêmio. É totalmente ressabiado. Por quê? Porque a gente empata na Neoquímica, né? Então os caras jogando em casa, tal. Em casa, né? E o Corinthians vinha de um resultado muito questionável contra o Juventude. Então a gente tava, de certa forma, sem confiança para esse confronto. E o Corinthians consegue a vaga nos pênaltis. Foi um jogo ruim das duas equipes. E o Corinthians aí consegue a vaga nos pênaltis que o Hugo Souza pega, se eu não me engano, uma cobrança, né? E aí, pô, conseguimos a classificação, pô, legal, Ramon Dias, pô, bacana, tal. E aí tem o confronto contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, novamente, Neoquímica, e novamente o Corinthians não consegue sair com os 3 pontos. Campeonato Brasileiro é aquela coisa, parece que Brasileirão é uma coisa e nas Copas são outra, cara. É um negócio inacreditável, cara. Campeonato Brasileiro, Bragantino, Neoquímica lotada, 1-1. Esse jogo o Corinthians consegue um empate no finalzinho com o Thales Magno, no final do jogo. Foi um jogo onde o Corinthians até demonstrou um futebol ok, mas assim, a gente sempre espera a vitória, mas foi ok, não foi uma partida tão ruim como foi contra o Grêmio. O Corinthians até conseguiu criar algumas chances, só que só de fato acabou fazendo gol no final, o gol do Thales Magno. E aí, como eu disse, o Campeonato Brasileiro parece uma coisa e nas Copas parece outra coisa totalmente diferente. Logo na sequência, rapaziada, o mesmo Bragantino, mando dos caras na Copa Sul-Americana, a gente ganha de 2-1. Que o Thales novamente fez gol e tal. Uma partida muito legal do Corinthians, que poderia até ter feito mais no Bragantino. Ou seja, uma partida sólida, uma partida legal do time do Ramon Dias. E aí na sequência nós pegamos o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro jogando no Rio de Janeiro. Esse jogo, rapaziada, é o jogo que o Pedro Raul saiu na cara do goleiro e ele reduz a velocidade. Vocês lembram desse lance que eu fiquei putaço no pós-jogo? O cara saiu na cara do goleiro e ele titubeou, tentou driblar, reduziu a velocidade, enfim. Aquele jogo bizarro lá. O Corinthians jogou bem essa partida. Mesmo fora de casa, o Corinthians joga bem. Assim como contra o Bahia, que vence. Assim como contra o Forte Galo em Minas. Contra o Fluminense no Rio, a gente consegue jogar bem. Não vencemos, foi 0-0, mas o Corinthians joga bem. O time do Ramon Dias foi bem nessa partida. Só que estava naquela época que a bola não entrava. Os atacantes perdiam muitos gols. E vai ter mais partida pela frente que vai ter esse mesmo cenário, né?
Na partida da volta contra o Bragantino, o Corinthians vai, pela Sul-Americana, o Corinthians vai muito bem, faz 1-0, domina totalmente o jogo e num apagão do time o Bragantino vira ali em questão de minutos. E aí nos pênaltis, aquela fatídica, não sei se fatídica seria a palavra ideal, assim, mas aquele momento mágico do nosso glorioso Hugo Souza que pega 3 penalidades seguidas e o Corinthians se classifica na Sul-Americana. Mas um resultado de 2-1 que foi meio... quem vê o placar não lembra se não lembra do jogo vai falar, pô, o Corinthians dominou o jogo, tava super tranquilo essa partida, super dominada, até porque o Corinthians tinha ganhado o primeiro jogo, tá? O Corinthians foi bem nessa partida, mas deu um apagão ali momentâneo e aí o Bragantino virou o jogo. E aí, rapaziada, voltamos para o Campeonato Brasileiro 25 de agosto contra o Fortaleza, rapaziada. Esse jogo lá no Ceará, 1-0 pro Fortaleza com gol no finalzinho do jogo. Esse jogo o Corinthians perdeu um caminhão de gols, cara. É para o Corinthians ter assim feito 2, 3 facilmente nos caras. O Corinthians jogou muita bola essa partida contra o Fortaleza, mas o Corinthians perde com gol no final do jogo. Então, novamente, o Corinthians fora de casa pelo Brasileirão vai bem contra um bom time. Mais um jogo que o Corinthians vai bem, perde muitos gols e não consegue vencer a partida. Então aí o time do Ramon mostrando um futebol legal. Só que os resultados não estavam vindo, né? E aí tem o confronto contra o Juventude. Aqui pra mim foi o pior jogo do Ramon Dias com o Corinthians. Copa do Brasil, jogo de ida lá em Caxias, 2-1. O Corinthians fez um gol no finalzinho com o Gustavo Henrique. Essa partida contra o Juventude foi péssima. Na minha humilde opinião, foi o pior jogo do Ramon Dias com o Corinthians. Só que, para nossa surpresa, no jogo seguinte a gente pega o forte Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e a gente vence. 2-1, com autoridade, uma partida mágica do Romero. O Corinthians jogou muito bem e consegue vencer o forte Flamengo. E logo na sequência a gente consegue também um belíssimo placar, revertendo o jogo da ida contra o Juventude. 3-1 pela Copa do Brasil e aí conseguindo a classificação para as semifinais. Gol do Ramalho no finalzinho. Então uma partida muito legal do Corinthians também. Mais uma boa partida do Corinthians, 2 em sequência. E aí, rapaziada, a gente pega o líder, Botafogo, semifinalista da Libertadores. Um baita futebol muito bem jogado, 2-1. E se o Romero fizesse o gol de pênalti, que ele dá aquela, sei lá, aquele pênalti bizarro que ele bateu, o Corinthians poderia muito bem ter saído com 1 ponto do Rio de Janeiro contra o líder, contra o semifinalista da Libertadores. Ou seja, pô, tá legal, 1 ponto nessa situação do Corinthians contra o Botafogo, tá legal. Era só o Romero ter feito o gol de pênalti. Então, ou seja, mais uma partida onde a gente não fez papel feio. Muito pelo contrário, tá, rapaziada? E aí, pela Copa Sul-Americana, quartas de final, a gente pega o Fortaleza lá no Castelão. A gente vai muito bem. A gente vence de 2-0. Era pra ser uns 4-5 com tranquilidade esse jogo. Assim como foi contra o mesmo Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A diferença é que a bola entrou dessa vez. No Brasileirão não entrou. Aí a gente pega o Atlético Goianiense, não fez mais que obrigação, 3-0 em casa. Jogo da volta contra o Fortaleza pela Sul-Americana, 3-0 com muita autoridade. E o Fortaleza, rapaziada, que tá na parte de cima da tabela e que joga muito bem organizado. Os 3 jogos que eu mencionei com o Ramon Dias, a gente foi bem nos 3 contra o Fortaleza. Então não é qualquer timinho não, rapaziada. É um time muito bem organizado do Fortaleza, tá? E aí teve o confronto aí contra o São Paulo, né? A gente perde muito por conta das expulsões. Poderia estar com 11 e perder do mesmo jeito. Sim, mas as expulsões dificultaram bastante a situação que já era complicada, porque o São Paulo, tá, apesar de ter sido eliminado, é um time chato, ainda jogando em casa, né? Então assim, não é desculpa, mas é uma coisa que a gente tem que mencionar. O Corinthians com 2 a menos, né? Então, beleza, resultado normal, podemos colocar pelas situações. Pega o Flamengo pela semifinal no Rio, 1-0. Ficou barato pelo primeiro tempo? Ficou. Mas contra o forte Flamengo, no Rio e tal, resultado também normal. E daí o último jogo contra o Internacional, 2-2, um bom time do Internacional, muito bem treinado. O Corinthians merecia a vitória. Jogou muito mais que o Internacional na segunda etapa. Primeira etapa foi nivelado, mas na segunda etapa o Corinthians jogou muito mais e desperdiçou muitas chances e toma o gol no final do jogo aí. Uma catástrofe, né? Que até agora me dói na alma. Então, rapaziada, eu destrinchei esses jogos pra vocês pra falar que contra o Juventude, repito, pra mim foi o pior jogo do Ramon Dias, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Agora os outros jogos, eu vi algo de interessante no Corinthians em todos. E a gente pega adversário forte, clássico do São Paulo com 2 a menos. Vou falar das derrotas.
Flamengo, fortíssimo Flamengo no Rio. Botafogo, líder. Quase que a gente arranca ponto dos caras, você entendeu? Fortaleza que perdemos, a gente foi bem, a gente foi melhor que os caras. Galo, que a gente perdeu, a gente foi bem, a gente foi melhor que os caras. E são jogos que contra o Fluminense, que foi 0-0, são jogos onde o Corinthians teve chance e os atacantes não fizeram, perderam gols. Então, ou seja, se tivesse convertido essas enormes chances, pelo menos uma, o Corinthians poderia estar numa situação totalmente diferente. Isso, pra que eu destrinchei tudo isso daí? Pra falar que eu estou gostando do trabalho do Ramon. Erra algumas escalações, erra principalmente algumas substituições, erra. Mas em vista do que nós tivemos nos últimos anos, pra mim tá muito bacana. Tá muito legal o trabalho do Ramon Dias, tá? Não tá perfeito, não tá magnífico, mas o trabalho de nenhum técnico é perfeito, de nenhum técnico é magnífico. O trabalho do Ramon é muito legal, é aceitável. Vamos pôr, não pode ser um trabalho nota 10, mas pra mim é um trabalho nota 7, que pra mim é uma puta de uma nota. Repito, é um time bem ajustado, às vezes ele erra, rapaziada, mas vamos pegar os históricos aí, Mano Menezes, Luxemburgo, o Antônio Oliveira, Fernando Lá, cara, é Guardiola perto desses caras. É um time que tem variação tática, dependendo do adversário, ele muda, ele conseguiu recuperar a confiança de jogadores desacreditados, como por exemplo o Yuri Alberto, que tá jogando muita bola. E é um técnico que faz um trabalho legal, cara. O Corinthians sabe atacar, o Corinthians sabe se defender. A gente toma alguns gols de falhas individuais, a gente deixa de vencer porque os atacantes perdem gols. Não é culpa do Ramon. Repito, pela última vez. Tem os seus erros, sim. Às vezes ele erra. Mas em vista do que nós tivemos e do que nós podemos ter, que tem no mercado e tal, eu gosto do trabalho do Ramon Dias. Pra mim, 7 tá muito bem. Os números não são magníficos, mas por isso que eu ocupei bastante tempo desse vídeo para destrinchar para vocês e mostrar em todas as partidas com o Ramon que o Corinthians merecia resultado melhor em boa parte delas. Se os atacantes fazem os gols que perderam, o Ramon teria um número muito melhor. Se você bater o olho em vitória, empate e derrota. E o Corinthians não estaria nessa situação. O Corinthians estaria ali para 11º do Campeonato Brasileiro, não correndo risco do jeito que está do campeonato de rebaixamento, e estaria nas semifinais de 2 Copas, brigando por título. Você entendeu? Mas não adianta chorar pelo leite derramado. Perdeu o gol, tomou gol de falha individual, enfim. Agora é focar no futuro. E falo para vocês, o trabalho do Ramon é bacana, cara. Tá na média, nota 7 tá acima da média. Mas é a minha opinião, tá? É minha opinião, gostaria de ler a opinião de vocês. Tem gente que tá pedindo a saída do Ramon. Eu discordo. Para mim o trabalho do Ramon é muito legal, muito bacana, o trabalho tá sendo bem feito. Perfeito, nenhum técnico tá? Mas é só a minha opinião. Deixa a opinião de vocês, vamos trocar uma ideia, beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis.